o que que faz com que as pessoas se movimentem e digam o seguinte, olha, vou montar um clube social, qual é a finalidade? O porquê da existência da Assembleia Paraense há 106 anos? Bacana. Ótima pergunta. Eu trouxe aqui para vocês a revista do Centenário. Eu achei importante a gente trazer. Muito bonita, por sinal, viu? Isso foi feito ainda na presença do Daniel, né? E quando o clube fez os 100 anos. E tem um resgate histórico interessante aqui. Lógico que é uma revista, não é um livro. Mas tem um resgate bem interessante. E por que nasceu a Assembleia Paraense? Eram os comerciantes da época, que eram chamados retalhistas, né? Que não tinham assento no grande centro de Belém, que era Praça da República, com o Teatro da Paz, com o grande hotel. Eles simplesmente não eram bem-vindos, né? Como eram, na época, a sociedade dominante era o pessoal da borracha. Borracha, claro. E eles falaram, vamos fazer o nosso lugar, porque dinheiro eles tinham, eles precisavam ter um espaço. E aí tem um fato interessante, essa é a primeira sede, própria da Assembleia, né? Antes de adquirir esse casarão, que até hoje é a nossa sede social, a Assembleia alugou uns casarões que depois virou banco, que é ali mais próximo da Riachuelo. Tinha um banco quase de Embaixo esquina. ali, que eu acho que é a Romanel lá hoje, se eu não me engano, é esse? Deve ser, eu não sei exatamente, não existe Na mais os Caixa? casarões. Não, mais A para Caixa- baixo da a Caixa tá no meio Caixa do quarteirão. do lado. Tá. É na esquina da Riachuelo, é onde é a Romanel, mas ali foi uma agência da Telepará. Não, é passando a Telepará. Tá. Eu sei, tá falando. Era antiga. O velho Ali agora. o Bamerindo. HSBC. Era o Bamerindo. Bamerindo. Pronto, Bamerindo. Bamerindo. Pronto. Não queria entregar Exatamente. Depois virou HSBC, depois virou Bradesco. É, Exatamente. Ali onde era aquele prédio, foi um dos casarões que a Assembleia alugou, né? Interessante. Para ser a sua sede. E aí, o que é que vem de interessante nisso é o porquê Assembleia Paraense. Na época, e a história conta, né? Eu só estou aqui retratando o que os historiadores buscaram. Existia em Belém o Ateneu Paraense, que era um local de estudos, né? O que depois virou faculdades e tudo. Na época era o Ateneu Paraense, com cursos livres e era muito forte. E eles, nessa época, estavam mal das pernas e estavam fechando. E já existia mobiliário, existia louças, existia vários artigos, só que todos eles com o AP de Ateneu Paraense. Então os fundadores falaram brilhou. assim, bem, a gente pode comprar todo esse acervo deles, mas a gente precisa de um nome que tenha A e tenha P. Então, Estratégia, né? eu tenho na presidência ainda hoje uma mesa que é da época do Ateneu e que tem lá o AP. É um pouquinho diferente, a logo já mudou, né? Aqui na revista tem um histórico aí da logo. Vamos mostrar essa uma página aí, né? Tem uma página aqui que mostra E por isso eles encontraram esse nome, Assembleia Paraense, para poder ter as Encaixar no louças AP, e né? tudo. Põe pra câmera lá, Gabriel, por favor. Esse primeiro aí é bem parecido com o que era do Ateneu Paraense, né? O primeiro, esse mais fininho e tudo. E assim começa a história da Assembleia. Eles se reuniam no final da tarde para chá e estavam ali na Presidente Vargas. Eles estavam próximos. Era bater papo e tomar uma, né? Exatamente. Exatamente. E aí o clube mudou para um casarão ao lado, alugado ainda. E a sede própria foi a terceira sede da Assembleia, que é este casarão. É o casarão que tá aqui, né? Que é o local onde está hoje a nossa sede social, que tem os prédios, né, da Assembleia Paraense. Cara, que prédio lindo. Deixa eu ver se eu acho aqui a página. Peraí. Era um casarão antigo, né, um casarão muito bonito. Tá aqui. É esse aí. Mostra aqui, ó. Tá aqui de novo pra galera. Olha só que casarão bacana. Lindo, né? É. A minha mãe debutou ainda nesse casarão. Ó, fachada na quarta sede social da AP, na Praça da República, no mesmo lugar onde fica o edifício que a gente já conhece. É interessante dizer também o que foi que aconteceu com esse casarão, né? Sim, sim. Aliás, acho que se fosse hoje não deixariam ter derrubado aí. Verdade. Pá, olha aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir ver aí. Por dentro, né? Por dentro. Ó, pra tu ver, já fala a quarta sede. Então tiveram 3 sedes. 3 sedes. Alugadas. E era assim, ele vinha... Quanto mais próximo do Teatro da Paz, melhor era. E foi isso provocar, mesmo. Então, e eles vinham, até que eles conseguiram comprar esse casarão. E aí veio uma grande viravolta, vamos dizer, na história do nosso clube. E que se isso não tivesse acontecido, talvez a Assembleia não existisse hoje. Que foi um empreendimento imobiliário à época,
no local desse casarão, que deu recurso financeiro para o clube adquirir o terreno da sede campestre. E o próprio fôlego, Então, né? Porque senão ele podia ficar sim. no meio do caminho, né? Como Não muitas existiria. Só que é interessante que esse formato existe até hoje. É a famosa permuta. É, Então eu te passo o prédio, mas dentro da estrutura que você vai fazer, eu quero, sei lá, 2 andares, 3 andares. Como fazer isso com apartamento e hoje foi em dia. exatamente o que fizeram. E aí a sobra do dinheiro usou para comprar a sede campestre. Eles né? mais ou menos replicaram os salões, né? Até aumentaram, porque passou a ser 2 salões, até como a gente tem hoje. No primeiro andar a gente tem uma boate, na frente o terraço, que faz parte. E no segundo andar a gente tem o nosso, para mim, o nosso salão mais bonito, que é o nosso salão nobre. Espetáculo, E lindíssimo. onde teve aqui. festas e festas, réveillons do clube, que eu ainda participei. Mas sem dúvida, esse empreendimento imobiliário ele foi importantíssimo para a história da Assembleia. A sede da Ministro Barroso foi em que ano? Você tem ideia? Década de 50, 60? Eu acho que a negociação foi 55, aí lógico entrou em obra. Eu não sei quando foi. Anos 60, vamos dizer assim. Sim. Pô, então sim. uma vanguarda, né? Vamos lá, minha mãe é de 41. É. Ela ainda, o baile de debutante dela ainda foi na social, em 46. Então a sede campestre ainda não estava pronta, ainda não tinha, né? Então, é essa época, tem uns 50 anos que a gente tem essa sede, né? Papo Nostalgia. A RX Turismo Corporativo